Olá, meus amigos. Beleza? Professor André Maia aqui com vocês. Vamos bater um papo sobre a nossa peça prática profissional, sobre nossa petição. Vamos lá. Raciocínio que todos já conhecem, todos já conhecem. Primeiramente, na leitura do enunciado, nós vamos procurar o nosso cliente. Beleza, o cliente vai ser ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Cliente, pessoa física ou jurídica. Então, aqui pode ser o José, aqui pode ser a Maria, tranquilo. Pessoa jurídica, aqui pode ser a associação Y, pode ser a empresa Alfa ou qualquer coisa dada no enunciado. Então, reparemos que o cliente é quem vai nos procurar no enunciado da prova. Cliente. Claro, na hora do enunciado. Do cliente, nós vamos analisar o interesse do meu cliente. Interesse, e a questão também vai ser bem clara neste sentido. Cliente e interesse do cliente. O interesse do meu cliente vai ser um interesse individual, ou seja, o meu cliente, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, o meu cliente vai ter um interesse próprio, um interesse que diz respeito tão somente à sua individualidade. Então, se o meu cliente é uma pessoa física, ela pode ter sofrido um dano patrimonial. Se o seu cliente é uma pessoa jurídica, ela também pode ter sofrido um dano patrimonial, um dano moral. Sempre que o seu cliente quiser cuidar de sua própria vida, interesse individual. Mas o meu cliente pode me procurar e mostrar um interesse coletivo em sentido amplo, que nós chamamos de interesse transindividual. Transindividual. Interesse meta-individual. Aqueles interesses coletivos que a doutrina nos chama, nos apresenta como interesses difusos, interesses individuais homogêneos ou interesses coletivos propriamente ditos. Para a nossa prova, interesse coletivo ou interesse coletivo lato sensu é aquele interesse que não diz respeito apenas ao seu cliente, diz respeito a toda a coletividade, a toda a sociedade ou a um grupo de pessoas. Grupo este que pode ser definido ou indefinido. Então, o meu cliente quer proteger o meio ambiente. O meu cliente quer proteger a associação de professores. O meu cliente quer proteger os consumidores. Reparem que ele não está cuidando dele enquanto sujeito de direitos. Ele está cuidando de um grupo de pessoas. Grupo determinado ou grupo indeterminado. Ótimo. Sabendo o interesse do meu cliente, vamos identificar se há ou não há processo em andamento. Há processo em andamento? Com toda tranquilidade, você vai ver no enunciado da sua questão se há ou não processo em andamento. Se, respondendo a esta pergunta, não houver processo em andamento, se não houver processo em andamento, é porque o meu cliente está me procurando para iniciar uma relação jurídico-processual. Se não houver processo em andamento, o meu cliente vai me procurar, como regra, para uma petição e
inicial. Uma petição inicial. Beleza. Só que ao invés de ser uma situação em que não haja processo em andamento, estamos diante de uma situação em que sim, há processo em andamento. E se já houver processo em andamento, nós vamos ter que reparar. No caso, o meu cliente, ele quer ou não quer combater uma decisão? Porque se não houver decisão, se não houver decisão a ser combatida pelo meu cliente, se não houver decisão a ser guerreada pelo meu cliente, estamos diante de uma resposta do réu que, como regra, será uma contestação. Como regra, será uma contestação. Mas, diferentemente desta situação, nós temos o caso em que já há processo em andamento, e o meu cliente, neste processo em andamento, ele quer combater uma decisão. Não é tão somente existir ou não existir decisão, é existir ou não existir decisão a ser combatida. A decisão a ser combatida, enfrentada, guerreada. O meu cliente, ele quer brigar com a decisão. Neste caso, estamos diante de um recurso, da interposição de um recurso. Então, muito bem. Vamos olhar a primeira coisa que nós construímos aqui na tela. Cliente, interesse, processo em andamento. Cliente, pessoa física ou pessoa jurídica, interesse individual ou coletivo, processo em andamento, não ou sim. Se não houver processo em andamento, vamos começar uma ação judicial. Se já houver processo em andamento, ou o meu cliente não quer combater a decisão, uma decisão, então é caso em que ele vai apresentar uma resposta à petição inicial, que, como regra, é a contestação, ou, diferentemente, há uma decisão e esta decisão está prejudicando o meu cliente. O meu cliente quer combater esta decisão, anulando ou reformando. Ele quer atacar a decisão. E quando o cliente quer atacar uma decisão judicial em um processo que já está em andamento, recurso é medida que se impõe. Fácil para todo mundo isso aqui? Fácil, extremamente fácil para você e para todo mundo que está acompanhando a este desenho. Guarda isto, dá um pause, anota isso daí, porque isso vai ser importante para qualquer petição inicial ou para qualquer petição que você venha fazer, né? Não apenas petição inicial. Vencida esta informação, vamos mudar de página aqui e vamos falar sobre uma outra situação. Vamos pensar o seguinte: o meu cliente, ele é, atenção a isto aqui, isso é muito importante. O meu cliente é uma pessoa física. Cliente é uma pessoa física. José, Maria, Antônio, Luísa, não importa quem seja, é uma pessoa física. Se esta pessoa física, prestem atenção no que eu vou falar, se o meu cliente, pessoa física, estiver diante de um interesse
coletivo e interesse coletivo, interesse coletivo em sentido amplo, né? Eu vou parar de repetir em sentido amplo, vou falar só interesse coletivo. Se o meu cliente, pessoa física, estiver com um interesse que não se refira somente a ele, este interesse claramente é para a defesa de mais pessoas. Em se tratando de, agora eu vou especificar, petição inicial, então deixa eu dar um destaque aqui, para petições iniciais, tá? Petições iniciais. Se o meu cliente, pessoa física, estiver buscando defender o interesse coletivo, só há uma petição inicial a ser proposta na nossa segunda fase de direito administrativo. Qual é a petição que vai sobrar para ele? A petição aqui é uma ação popular. Mas, André, eu quero entrar com outra ação. Não, você não vai entrar com outra ação. Mas se eu quiser escrever outra ação? Não, você não vai escrever outra ação. André, mas se eu quiser fazer um recurso? Não, você não vai interpor um recurso. André, não tem André, você só tem um caminho. Ou você propõe uma ação popular, ou, se é só um caminho, não tem ou. Logo, só pode ser ação popular. Porque a ação popular é aquela lei, é aquela ação nos termos da lei 4.717.4717 de 65, em que o meu cliente defenderá um interesse difuso. Ele defenderá um interesse que pertence à coletividade. Ele defenderá um interesse em relação ao meio ambiente, em relação ao patrimônio público, histórico, cultural, em relação à moralidade administrativa. Então, o interesse é coletivo. Aqui a gente não discute a única ação a ser proposta. Eu sempre peço a todos que com muita calma, muita atenção, muito carinho, pensem nesta peça, porque é uma peça bem a cara da nossa segunda fase de direito administrativo. Certo? É a minha peça querida. Se fosse pensar em uma peça, eu pensaria nesta. Se eu fosse examinador, eu pensaria nesta peça. Beleza. Opiniões, gostos à parte, a nossa situação pode apresentar o meu cliente, pessoa física, diante de um interesse individual. Agora, o José não quer cuidar da coletividade. Ele quer cuidar da vida dele. A Luciana não quer cuidar da coletividade, quer cuidar da vida dela. Interesse individual. Em se tratando de interesse individual, eu vou propor a vocês a seguinte sequência de raciocínio. Primeiramente, eu já tendo descartado, obviamente, né, a hipótese aqui acima de interesse coletivo, estou aqui, eliminei a ação popular. Estou no interesse individual. Primeiramente, eu tenho que pensar: o meu cliente está questionando
a violação de um direito líquido e certo a uma informação pessoal, porque se for a violação de um direito líquido e certo à informação pessoal, eu estou diante de uma ação chamada habeas data. Estou diante de uma ação chamada habeas data. Repare, o meu cliente, ele procura você, quer dizer, vai me procurar no escritório e vai questionar, vai reclamar. Olha só, doutor, o negócio é o seguinte: violaram um direito líquido e certo meu à informação pessoal. Como assim? Eles não querem me dar acesso à informação. Eles não querem me dar acesso à informação. Como não querem dar acesso à informação? Pois é, eu quero ter acesso à informação. A habeas data é medida que se impõe. Lei do habeas data 9.507 de 97. Lei do habeas data. E aí, na hora de falar sobre a habeas data, depois a gente vê as possibilidades. Descartado o acesso ao direito líquido e certo à informação, não se trata de violação de um direito líquido e certo à informação, logo não será habeas data. Vamos para a segunda peça possível em um interesse individual. E a segunda peça possível, eu estou colocando segunda peça possível porque você vai analisar nesta ordem que eu estou sugerindo. E a segunda peça possível é o chamado, sem aspas, porque não é em outro idioma, é o chamado mandado de segurança, MS, mandado de segurança. Mandado de segurança. Mandado de segurança é para quê? É para proteger um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Proteger um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, o meu cliente me procura. Olha só, doutor, eu tive violado um direito líquido e certo. Aí eu vou perguntar, que direito líquido e certo? Há um direito líquido e certo que não é em relação a uma informação pessoal e também não é em relação à minha liberdade de locomoção. Ah, então é um outro direito líquido e certo, um direito líquido e certo residual, que não se enquadra em HD, habeas data, ou HC, habeas corpus? Pois é, doutor. Violaram o meu direito líquido e certo. Então, tudo bem. Aparentemente é um caso de mandado de segurança. Aí eu vou ter que analisar, obviamente, os detalhes do caso e ver se os detalhes do caso se enquadram na lei do mandado de segurança, que é a Lei 12.016 de 2009. Eu não preciso nem dizer da importância do mandado de segurança na prova de segunda fase OAB, porque é redundância, né? A probabilidade de ser MS é sempre alta. Ah, por mais que eu, André, goste da ação popular, o mandado de segurança é sempre supercotado. Beleza. O mandado de segurança está descartado. Por que está descartado? Porque estamos diante de uma hipótese de não cabimento do mandado de segurança. Por exemplo, já venceu o prazo decadencial de 120 dias. Ou então, eu tenho que produzir provas e o mandado de segurança não comporta dilação probatória, não comporta produção de provas. Ou então, eu estou diante de a necessidade de cobrar
parcelas, prestações vencidas. Então, não sendo uma das hipóteses de não cabimento do mandado de segurança, que, óbvio, a gente vê no estudo mandado de segurança, a minha terceira hipótese será uma ação de alguma coisa. Esta ação vai ter um nome, e esta ação é aquela ação pelo procedimento comum. É a ação que está lá no CPC. É uma petição inicial genérica, lá do artigo 319 e seguinte do Código de Processo Civil. Como assim uma ação de alguma coisa pelo procedimento comum? Pois é, não sendo habeas data, eu vejo se é MS. Não sendo hipótese de MS, vai ser uma ação com um nome a ser definido no caso concreto. Então, por exemplo, uma ação anulatória, que é uma ação de anulação de ato administrativo, não sendo ela estabelecida na lei do habeas data, nem na lei do mandado de segurança, ela vai receber o nome a ação de anulação ou ação anulatória pelo procedimento comum. Aí, uma ação de indenização. A ação de indenização pelo procedimento comum. E uma ação de rescisão de contrato administrativo. A ação de rescisão de contrato administrativo pelo procedimento comum. E uma ação de cobrança. A ação de cobrança pelo procedimento comum. Ou seja, sempre que o seu cliente, pessoa física, estiver diante de um interesse individual, eu, em primeiro lugar, vou ver, é habeas data? Sim ou não? Não, não é habeas data, porque não há nenhuma violação ao direito líquido e certo à informação, seja para ter acesso à informação, seja para retificar a informação, seja para complementar dados. Não, não é caso de habeas data. Se não é caso de habeas data, vamos analisar a segunda hipótese. É caso de mandado de segurança? Vamos ver. Tem algum direito líquido e certo violado? Sim. Ah, então tem um ato de uma autoridade coatora violando o direito líquido e certo com ilegalidade ou abuso de poder? Sim. Não tem nenhuma das situações de não cabimento do mandado de segurança? Exatamente. Então, beleza, vou fazer um MS. Ah, não tem direito líquido e certo violado. Não cabe MS. Não tem uma autoridade coatora praticando um ato coator com ilegalidade ou abuso de poder. Desculpa, não é MS. Eu tenho que produzir provas. Não é MS. Eu tenho que cobrar algum valor pretérito. Não é MS. É contra a lei em tese. Não é MS. Reparemos que o MS ele tem uma peculiaridade de ter várias hipóteses de não cabimento, como aconteceu no 38º exame da OAB, que foi uma peça que encaminhava para ser mandado de segurança, tudo pronto para o mandado de segurança, só que a última linha do enunciado, que é sempre a linha que eu peço para que vocês prestem atenção, trouxe de forma bem clara e inequívoca. Considere que será necessária a produção de provas. Ora, se é necessária a produção de provas, não cabe mandado de segurança. Tranquilo. E se não couber mandado de segurança, o que eu faço na minha prova? Eu vou ter que pensar no caso concreto. Qual é o meu pedido
naquela ação, porque o meu pedido principal naquela ação vai ser o nome da ação. Aí você vai colocar ação de meu pedido principal pelo procedimento comum. Este é o nome usual dela na prova da OAB. E qual é o fundamento normativo dela? Artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, eu peço a você que anote esse esqueminha para que você não erre nunca isto aqui. E sempre faça esta análise ao ver qualquer enunciado de prova até o dia da sua prova. Porque o que eu quero que você, pelo amor de Deus, você não se confunda nunca. Se for pessoa física e esta pessoa física estiver diante de um interesse coletivo, só tem esta peça. Então, quando eu insisto nessa tese aqui, nesta teoria aqui, de que este quadrinho que você está vendo agora aí comigo, este quadrinho, cliente, interesse, processo em andamento, se você sabe que o meu cliente é pessoa física e que o meu cliente, pessoa física, está cuidando de interesse coletivo e que não tem processo em andamento, você vai começar, será uma petição inicial, mas só cabe uma. Repare que a gente eliminou todas as outras possibilidades. Então, este esquema é muito importante. Combinado? Combinado. Então, voltando aqui, petições iniciais, trabalhamos com o meu cliente sendo uma pessoa física, com interesse coletivo e com interesse individual. Estão as nossas peças possíveis em se tratando de petição inicial. Agora vamos bater um papo sobre o meu cliente ser uma pessoa jurídica. Cliente, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Cliente, pessoa jurídica. Meu cliente é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica, como meu cliente, pode ser uma associação, pode ser uma empresa, uma sociedade empresária, uma organização, não sei o quê. A questão vai me dar o nome desta PJ. Esta PJ foi ao meu escritório, me procurou, me contratou para tomar a medida em favor dela. Este meu cliente, pessoa jurídica, está diante de um interesse, deixa eu ver como eu coloquei aqui, interesse coletivo. Então, interesse, deixa eu abrir isso aqui, interesse coletivo do meu cliente. Interesse coletivo do meu cliente. Quais são as petições iniciais possíveis? Sendo o meu cliente uma pessoa jurídica, uma entidade. Primeira que a gente pode cogitar. Quem sabe estamos diante de uma ação. Aqui não tem ordem preferencial, não, tá? Você vai ter que analisar caso a caso. Uma ação civil pública. Ação civil pública? Pois é. Ação civil pública é uma peça plenamente possível. E a ação civil pública é aquela em que meu cliente, pessoa jurídica, regra geral, este meu cliente, pessoa jurídica, ele vai me procurar para defender um interesse que pertença à coletividade em geral. A Lei 7347 de 85, no seu artigo 5º, vai dizer que uma associação, artigo 5º, inciso 5, Lei 7347 de 85, que uma associação vai me procurar para defender um direito que, na forma do artigo 1º, pertence à coletividade.
E esta associação, quando me procura, ela me procura para a reparação de danos. Nossa, André, mas como é que eu vou saber disso tudo? Isso tudo está aqui na lei. O artigo 3º da Lei 7347 vai dizer que a ação civil pública ela tem 3 objetivos, que é, o ressarcimento, que é a reparação de danos, no que se refere ao pagamento. Também ela pode servir para condenar alguém à obrigação de fazer ou ainda na obrigação de não fazer. Mas o artigo 1º caput da Lei da Ação Civil Pública, Lei da ACP, vai dizer que a ação civil pública é para a reparação de danos. Quando falarmos de ação civil pública, é óbvio, vamos ver a lei e aí vamos pontuar isso direitinho. Aqui eu só quero que você saiba que as peças são inconfundíveis. Então, interesse coletivo. O meu cliente, pessoa jurídica, vai me procurar para proteger a coletividade, seja a ordem urbanística, meio ambiente, ordem econômica, ordem consumerista, patrimônio público, patrimônio histórico, social, cultural. Repare que o artigo 1º elenca vários bens jurídicos a serem protegidos pela ação civil pública. Mas, André, eu não vou confundir ação civil pública com a ação popular, já que, por exemplo, as duas servem para proteger o meio ambiente? Não, você não vai confundir. Sabe por que você não vai confundir? Porque a ação popular é proposta por pessoa física. A ação civil pública é proposta por pessoa jurídica. Ah, então realmente é inconfundível. Realmente é inconfundível. Olha que coisa inacreditável. Mas, além da ação civil pública, o meu cliente, pessoa jurídica no interesse coletivo, pode me procurar para propor uma peça chamada mandado de segurança, mandado de segurança coletivo, MSC, mandado de segurança coletivo que está na mesma lei do mandado de segurança individual, Lei 12.016 de 2009. E quando é que cabe o mandado de segurança coletivo? Ora, nas hipóteses previstas na lei do mandado de segurança. E quando é que cabe, então? Quando for violado direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. É igualzinho no MS individual. O que muda, então, do MS individual para o MS coletivo? É que aquela pessoa jurídica que me procurou está me procurando para defender os interesses de um grupo, seja dos membros do partido político, seja dos membros filiados, associados de uma entidade de classe, de uma organização sindical ou de uma associação legalmente constituída há pelo menos um ano. Repare que os beneficiados serão pessoas, não somente uma pessoa. Porque se o mandado de segurança for só para mim, eu sou pessoa física. Ou eu sou uma pessoa jurídica. Estou cuidando da minha pessoa enquanto entidade natural, pessoa física, André, ou como entidade jurídica, fictícia, associação. A associação, ela tem interesses individuais. Ela tem patrimônio, ela tem CNPJ, ela tem direitos e interesses que ela vai ter que defender na ordem jurídica. Agora, quando esta pessoa jurídica
Já até antecipei pessoa jurídica com interesse individual, né? Agora, quando esta pessoa jurídica está cuidando dos seus membros, dos seus filiados, de seus associados, o que cabe é um mandado de segurança coletivo para proteger um direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data com os mesmos requisitos do mandado de segurança individual. E quando falarmos do MSC, vamos entrar nos detalhes direitinho. A pessoa jurídica vai me procurar também para a propositura de uma ação de improbidade administrativa, a ação de improbidade administrativa prevista lá na lei 8.429 de 92, famosa LIA, Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 92. Ah, professor, eu ouvi falar que a LIA foi alterada. Sim, ela foi alterada. Ah, ela foi revogada. Não, ela não foi revogada, ela só foi alterada. Continua sendo a Lei de Improbidade 8.429 de 92. E quando é que cabe uma ação de improbidade? Quando uma pessoa jurídica, associação, a gente sabe que também cabe o Ministério Público. Só que o Ministério Público, ele não vai me contratar como advogado dele. Ou então, na hora da prova, eu não atuarei como um promotor de justiça ou como procurador de justiça em nome do Ministério Público. Então, uma associação pode me contratar, uma pessoa jurídica pode me contratar, uma pessoa jurídica interessada pode me contratar para que eu proponha uma ação de improbidade contra alguém. Ah, então pessoa jurídica interessada pode, mas eu ouvi falar que isso tinha sido revogado naquela alteração que a Lei 8.429 sofreu. Sim, foi revogado, mas o Supremo já decidiu que a legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas continua valendo. Não é somente exclusividade do Ministério Público. Pessoas jurídicas interessadas, lesadas naturalmente pelo ato de improbidade, também podem propor ação de improbidade, posicionamento já consolidado do Supremo Tribunal Federal. Aí vai entrar com ação de improbidade para quê? Para punir aquele agente ímprobo e fazer com que ele seja condenado nas sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429. Ah, mas dá para confundir uma ação com a outra? Não, não dá. Por que que não dá? Porque a ação civil pública, a pessoa jurídica, ela quer a reparação do dano ao patrimônio público, ao meio ambiente, à ordem urbanística. Ela quer a reparação do dano. Ela não quer, a ACP não quer que alguém seja punido nas sanções da lei e considerado ímprobo. Ela quer que você pague, que você conserte ou que você pare de causar dano. No mandado de segurança coletivo, é uma situação também diferente, em que há um ato coator que viola o direito líquido e certo dos meus associados, dos meus filiados. Obviamente, associados, filiados, não se confunde este grupo com o grupo protegido pela ACP, que é um grupo bem mais aberto. E a ação de improbidade ela tem o objetivo específico de fazer com que alguém seja punido nas sanções da lei. Quais são as sanções? Suspensão de direitos políticos, ressarcimento ao erário, perda da função pública, proibição de contratar com poder. Tem várias proibições previstas na lei. É óbvio que, caso a caso, enunciado a enunciado, nós vamos prestar atenção nisso. Beleza? Então, aqui estão as três principais ações
3 principais petições iniciais em que uma pessoa jurídica, demonstrando um interesse coletivo, pode ajuizar na nossa prova de segunda fase, OAB. São peças inconfundíveis. Eu falei as 3 principais peças, as 3 mais prováveis peças. Mas a pessoa jurídica, para encerrar, ela pode ter interesses individuais. Como eu disse para vocês, pessoa jurídica é sujeito de direitos na ordem jurídica. Então, esta pessoa jurídica também terá um interesse individual. E em se tratando de interesse individual, a pessoa jurídica vai seguir o mesmo raciocínio da pessoa física. Em se tratando de interesse individual, primeiramente, vamos ver, é caso de habeas data, a pessoa jurídica está querendo cuidar, proteger um direito líquido e certo seu, em relação ao direito à informação, habeas data, conforme a Lei 9.507 de 97. Sim ou não? Sim, ótimo. A gente ajuiza um habeas data. E se não for caso de habeas data? Vamos para a segunda análise. Segunda análise, mandado de segurança. Mandado de segurança, já que é pessoa jurídica, é um mandado de segurança coletivo? Calma. Ela está cuidando de interesse coletivo ou de interesse individual? Ah, então tem que prestar atenção nisso. Se o interesse for dela, porque ela, pessoa jurídica, que é titular de direitos e obrigações da ordem civil, ela, PJ, está cuidando de sua própria vida, e não dos seus filiados, mas de sua própria vida enquanto entidade, é mandado de segurança individual, com todos os requisitos do mandado de segurança, nos termos da lei 12.016 de 2009. Aí, se não for mandado de segurança, nossa terceira hipótese, isso aqui ficou muito torto, uma ação de alguma coisa, que é o nome do meu pedido principal, pelo procedimento comum do artigo 319 do Código de Processo Civil. Meus queridíssimos, ficou meio torto, meio rasurado, mas eu espero que vocês peguem bem estas informações, porque elas são muito importantes. Reescrevam tudo o que eu falei aqui, tudo que eu desenhei aqui para vocês, e analisem todos os dias isto tudo que eu coloquei aqui. Repensem, refaçam este raciocínio sempre que puderem, até o dia da prova, porque isto vai fazer com que você não erre a identificação da peça. Maravilha! Muito bem, espero ter ajudado. Vamos continuar batendo papo sobre as nossas peças e vamos avançando. E até o dia da prova vamos estar com tudo no jeito. Fiquem com Deus, bons estudos. Até a próxima gravação.